As articulações desempenham um papel fundamental na nossa mobilidade corporal e nos permitem realizar atividades diárias com facilidade e conforto, né? No entanto, muitas vezes não pensamos na saúde do sistema articular, mas esse assunto é importante. Por isso, eu converso agora com a médica reumatologista, doutora Yara Marçal. Doutora Yara, seja muito bem-vinda ao De Bem com Você. Tudo bem? Tudo bem, Obrigada é um vocês prazer. por me receberem. É um prazer ter você aqui hoje, tá? Vamos começar, Yara, falando para o pessoal que está assistindo a gente, né? Por que é importante que a gente tenha articulações saudáveis? Então, na verdade, a articulação, ela faz tudo pra gente no dia a dia, né? Então, uma pessoa que não tem articulação saudável, ela perde a mobilidade e, em consequência, a funcionalidade dela. Então, para tomar banho, para dirigir, para poder arrumar a casa, para trabalhar, a gente precisa ter mobilidade das nossas articulações, senão a gente não funciona no dia a dia. Faz parte ali da nossa tarefa diária, né? Essa mobilidade, tudo que a gente precisa. Mas quais são, assim, as regiões do corpo mais comuns a terem dores articulares? Na verdade, depende de cada problema vai cometer mais uma articulação específica, mas se a gente for pensar no geral, joelhos, quadris e mãos são os principais locais. E ainda a região lombar também, que é muito comum dos pacientes queixarem, né? Cada doença vai cometer um pouquinho mais. Joelhos, quadris, mãos e lombar. Exatamente, são as mais comuns. Interessante. Agora, pensando já ali naqueles problemas, né, que podem afetar essas regiões, quais são as principais causas que a gente pode dizer aqui? Então, a gente geralmente divide em problemas mecânicos, né, de sobrecarga da articulação e causas inflamatórias, que são mais doenças realmente acometendo a articulação, né? No dia a dia vai ser mais comum a gente lidar com problemas mecânicos mesmo. Então, por isso que é até bem comum o joelho, né, porque é uma articulação que carrega muita carga no dia a dia. Então, problemas mecânicos são esses que a gente fala que vem do uso mesmo da questão física mecânica da articulação. Então, a gente pode ter problemas de ligamento, de artrose, né, de um joelho, por exemplo, artrose de um quadril, que é o desgaste da articulação. Então, os problemas mais comuns, né, fora as doenças inflamatórias, são realmente os ligados ao desgaste do sobreuso daquela articulação. Entendi. Então, esse desgaste vem talvez pelo mau uso, a gente pode dizer? Mais ou menos, na verdade, tem alguns fatores que implicam, mas costuma ser relacionado a uma articulação que está fraca, uma musculatura que não está muito bem preparada para o uso daquela articulação e um paciente que acaba fazendo as atividades de qualquer jeito numa articulação que não suporta tanto. Então, você vai causar muito atrito dentro daquela articulação e desgastar. Entendeu? Sim. Geralmente está ligado a isso. E quais são, então, os principais transtornos, né, articulares relacionados a essa parte mecânica, assim, que a gente pode destacar aqui? A mais comum é a artrose, né? Algumas pessoas vão chamar de artrite, mas a artrite é outra coisa, né? A artrite é inflamação de uma articulação. A gente tem a artrose como a principal causa de dor. Então, é muito comum os pacientes queixarem de dor no joelho durante uma caminhada, durante, né, uma corrida, ao longo de subir e descer escadas, quadril a mesma coisa. Então, a mais comum vai ser a artrose, que é esse desgaste. Mas a gente tem outras questões relacionadas à mecânica da articulação, como as tendinites, as bursites, geralmente em ombro, geralmente também em região de quadril e joelho, que vão incomodar muito durante o uso dessa articulação, portanto, então também ligadas às causas mecânicas. Entendi. Então, e tem algum fator genético aí? Não? Ou só essas causas mecânicas? Tem um fator genético, para cada articulação vai acabar influenciando um pouco mais. É claro que o uso das articulações e a falta de fortalecimento delas e preparo delas ao longo da vida é o mais importante, mas você vai ver que tem muitas pessoas que têm um fator genético relacionado também, artrose de mão, por exemplo, né? Tem muitos pacientes que têm artrose de mão, que você pergunta, a mãe tem, a tia tem, a filha tem, então tem uma genética que favorece sim. E ainda pensando nesse grupo, né, desses problemas que são relacionados às causas mecânicas, quais são os principais sintomas que as pessoas sentem, assim, já para identificar que pode ter alguma coisa? O primeiro é a dor durante o uso da articulação, é disparado mais comum. Mas a gente pode ter, ao longo da evolução desse problema, inchaço daquela articulação, vermelhidão, calor. Quanto mais usa e quanto mais acaba inflamando pelo uso, isso vai gerando sintomas de calor, vermelhidão e inchaço, mas a dor é o principal. Se isso evoluir de maneira muito intensa, sem tratamento adequado, acaba limitando o uso da articulação e aí realmente o paciente perde a funcionalidade, perde a qualidade de vida, falta ao trabalho, não consegue fazer as atividades de casa, onde seria o ápice aí, né, o não conseguir mais usar a articulação. E esses sintomas, então, são aqueles sintomas que as pessoas precisam ficar atentas, assim, Com se certeza. caso ocorrer? Com certeza. É claro que um dia ou outro a gente sente uma dorzinha aqui ou ali, se isso não ficar recorrente, não tem problema. Mas eu diria que o alerta é,
de maneira recorrente, contínua, sempre que for usar aquela articulação, ela começar a doer, é o momento de você procurar o médico. Mas, doutora Yara, tem caso que uma pessoa ela pode ter ali algum problema na articulação por causa mecânica e não apresentar sintomas? Geralmente, o sintoma é o que diz que realmente tem algo errado, tá? Então, pode ser que a pessoa até tenha algum problema, mas isso não está gerando dor, não está gerando limitação no uso da articulação, não está gerando inchaço, vermelhidão ou calor. Se é, por exemplo, só um achado de exame, a gente tende a não valorizar tanto. Sim. Não sei se foi bem isso que você perguntou. É isso mesmo, assim. Agora você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que as pessoas confundem artrite com artrose. Qual que é a diferença? Artrose é o desgaste mesmo da articulação. E a artrite, eu sempre brinco, né? Ite é o que está inflamado. Então, eu posso ter uma dermatite, eu posso ter uma amigdalite. Ite é o que significa que está inflamado. Mas muitas coisas podem inflamar. Então, eu posso ter um desgaste tão intenso ao longo do tempo que ele gera uma inflamação e aquela artrose fica numa fase de artrite porque a articulação está inflamada. Né? A artrite nada mais é do que a inflamação da articulação. Pode. Mas, geralmente, quando a gente fala, os médicos falam artrite, está se referindo especificamente às doenças inflamatórias que causam, de fato, uma inflamação importante por motivo de doença, não por motivo de desgaste, que é o caso especialmente da artrite reumatoide, artrite relacionada à psoríase. Então, realmente, eu acho bom frisar essa questão de artrose e artrite não serem a mesma coisa, porque muitos pacientes acabam falando que tem artrite, quando, na verdade, tem artrose. Não é uma doença específica a ser tratada, é só um fortalecimento que precisa ser feito na articulação. É importante, né, ter essa certeza do que tem para ter o tratamento adequado. Já já a gente vai falar sobre isso, né? Mas agora pensando nas outras doenças articulares por causas inflamatórias, né, além da artrose. Isso. Qual mais a gente pode citar aqui? A gente tem um universo muito grande, né? Mas as mais comuns que as pessoas geralmente já ouviram falar alguma vez são a artrite reumatoide, o lúpus, até a própria chikungunya, que estava tendo um surto recente agora, ela acaba gerando uma inflamação importante também. Então, são que as pessoas estão mais habituadas, mas a gente tem dezenas, já centenas de doenças inflamatórias da articulação. Interessante que eu acho que eu até me confundi aqui, que eu falei doença inflamatória, eu falei artrose, né? Mas no caso é artrite. Isso. Agora, em relação aos sintomas, né, das pessoas que têm essas condições, são parecidos com os sintomas que a gente já falou um pouquinho, das que são causadas por questões mecânicas? Uhum. Tem semelhança, mas o pulo do gato é que o principal sintoma, que é a dor, comporta ao contrário das causas mecânicas. Então, se na causa mecânica eu tenho a dor durante o uso, nas causas inflamatórias eu tenho a dor durante o repouso. Então, geralmente é um paciente que vai acordar com dor nas articulações, ou vai falar, nossa, eu estou passando a noite, não estou conseguindo dormir, todas as vezes que eu vou ficar quieto, eu começo a sentir muita dor. E ao longo do dia eu vou fazendo minhas atividades, o sangue vai esquentando, eles sempre falam isso, eu vou melhorando. Então, a dor que comporta dessa maneira é uma dor que tem que acender uma luzinha amarela na nossa cabeça para doenças inflamatórias estarem sendo causa dessa dor articular. Assim, então é muito importante, né? Esses sintomas podem falar muito, né, gente? É importante a gente prestar atenção em tudo isso. Uhum. Agora, pensando nos fatores que podem contribuir para o surgimento ou até podem impactar mais, assim, nas articulações, né? O que mais pode causar? Eu pergunto porque eu vejo muitas pessoas falando que o uso de salto alto pode trazer problemas nas articulações. Isso é verdade? Não é? Como que funciona? Isso é verdade se a gente pensar especificamente nas causas mecânicas. Se você está usando um salto alto, você está sobrecarregando a parte anterior do seu pé. Então, por exemplo, o famoso joanete, né, que todo mundo conhece, ele acaba sendo mais provável em pessoas que usam ao longo de anos e anos e anos um sapato de salto alto. Então, sim, tudo que sobrecarrega eventualmente vai acabar gerando um dano. Ah, sim. Agora, uma outra questão também que a gente costuma ouvir falar é ficar muito tempo sentado ou ficar muito tempo em pé. Isso também vai impactar? Isso pode impactar especialmente se a gente pensar em falta de fortalecimento e preparo daquela musculatura. Porque quando a gente pensa em causas mecânicas, geralmente tem uma musculatura fraca que não está estabilizando a articulação. Então, se a gente fica muito tempo sentado, especialmente numa postura errada, a gente eventualmente vai sobrecarregar a articulação que está lidando com aquilo também. Então, sim, pode influenciar. Ah, entendi. Agora, atividade física, doutora Yara, porque a gente sabe que a atividade física é sempre muito indicado, mas a atividade física também pode desgastar as articulações? Se feita sem supervisão, sim. A atividade física é vital, a gente tem até que tomar cuidado na hora de falar isso para os pacientes não assustarem e acharem que tem que parar a atividade física. Na verdade, ela é o que vai tratar, geralmente, o que vai prevenir todos esses problemas mecânicos da articulação. Mas se fizer sem a supervisão, novamente você pode estar sobrecarregando um local em vez de fato estar fortalecendo. Entendi. Para fechar essa parte de mitos ou verdades aqui, né? Estalar os dedos. Pode ou não pode?
pode instalar o tanto que quiser, não aumenta o risco de artrose, nem não vai entortar o dedo, não pode ficar tranquilo. É bom esclarecer, né? Agora, voltando aqui para essa parte mais séria da nossa conversa, doutora Yara, a gente costuma associar muito a problemas articulares com as pessoas mais velhas, né? Mas essas doenças também podem afetar pessoas jovens? Sim, com certeza. Na verdade, a gente acaba associando muito a pessoas mais velhas, especialmente naquele componente do desgaste, né? Porque foram anos e anos e anos de uso da articulação. Mas especialmente as doenças inflamatórias, elas podem acometer literalmente qualquer faixa etária. Inclusive, a gente tem doenças reumatológicas em crianças, em mulheres e homens jovens. E idosos também podem ter dor na articulação sem ser artrose, também por causas inflamatórias. Então, qualquer idade pode ser acometida. É interessante porque agora nós vamos assistir o depoimento da Maria Eduarda. Aos 17 anos, no finalzinho lá do ensino médio, o período que ela ia fazer o Enem, ela começou a sentir dores no punho. Aí no início, gente, o pensamento dela foi de que era algo normal, né? Talvez por conta do nervosismo e da ansiedade que são causados pela prova. Mas as dores persistiram e passaram a afetar outras regiões do corpo, como o maxilar e os cotovelos. Depois de fazer consultas e exames, a Maria Eduarda foi diagnosticada com artrite idiopática juvenil. Hoje, aos 21 anos, ela convive bem com a AIJ e compartilhou um pouquinho dessa experiência com a gente. Vamos ver. O tratamento no início ele foi mais difícil, né? Porque eu precisei ir no médico mais frequentemente, passei a tomar um medicamento com corticoide, que deu alguns efeitos, mas depois teve como cortar. E aí eu comecei a tomar o metotrexate e o ácido fólico, que até hoje eu tomo toda semana. Então, assim, eu continuo fazendo o tratamento, mas não com a mesma frequência, sabe? Normalmente é mais assim, em casos que eu tô bastante cansada, durante o dia eu fiz muita coisa, aí chega à noite eu sinto mais dor. E aí eu tomo algum remédio, tipo naproxeno, assim, pra tá melhorando a dor, né? Não a inflamação, né? Um dos principais impactos que a IJ trouxe pra mim é mentalmente mais do que fisicamente, né? A gente parar para pensar um pouco sobre a importância das articulações, como que a gente não percebe um simples movimento, ele é tão essencial na nossa vida, e quando a gente perde essa força para estar abrindo uma coisa, para estar fechando a porta, andando, fazendo qualquer tipo de movimento, é tão importante e a gente não nota isso naturalmente na vida da gente, a gente não vai perceber, não vai valorizar de jeito nenhum, porque não faz falta nenhuma, é tão simples, é tão fácil. Mentalmente é às vezes muito mais difícil do que a doença em si. Pois é, eu quero agradecer, né, a Maria Eduarda por ter mandado pra gente esse vídeo, por ter compartilhado essa experiência. Agora, artrite idiopática juvenil, quais são as causas, né, dessa doença? E eu também queria já te perguntar se fatores emocionais podem influenciar também. A causa da artrite idiopática juvenil, ela acaba envolvendo um componente genético importante, por ser uma doença inflamatória, não é o desgaste, não é a causa mecânica que a gente tinha conversado antes. Então, tudo que é doença inflamatória acaba tendo, de fato, um componente genético. A gente brinca que é como se juntasse a fome com a vontade de comer. Eu preciso ter um fator genético, mas eu preciso que esse fator genético encontre algum gatilho ao longo da vida. Então, tem gente que vai ter esse fator genético e nunca vai apresentar problema, por exemplo, gêmeos, um vai ter, o outro pode não ter. E se você encontra o gatilho, por exemplo, uma infecção, exposição aumentada a raios ultravioleta, por exemplo, ele ativar esse fator genético e a doença se mostra, tá joia? Com relação à questão emocional, primeiro, eu só queria frisar que não existe um fator emocional que gere uma doença, né, assim, na articulação. Tá, a minha articulação está doendo porque eu vou fazer Enem. Não era para estar influenciando mesmo, tá? O que pode acontecer de um fator emocional um pouquinho mais prejudicado é a percepção dolorosa e a percepção de dificuldade de movimentos ficar aumentada, tá? Então, o paciente já tem um motivo, já tem uma doença para ser a causa da dor e pelo estresse emocional, ou tristeza, ou preocupação excessiva, aquela dor fica pior e a funcionalidade no dia a dia fica pior. Sim, agora pensando assim, quem tem esse diagnóstico na juventude, né, vai lidar com esse problema pro resto da vida? Na verdade, a gente costuma dizer que é uma doença que não tem
cura, mas tem um controle para a pessoa viver a vida dela com a qualidade de vida que qualquer pessoa sem aquela doença teria. Então, uma pessoa que tem doença na articulação, desde que ela faça o acompanhamento direitinho, o tratamento direitinho, a maior chance é que ela consiga se casar, consiga ter filhos, consiga viajar, consiga estudar onde quiser, consiga ter a profissão que quiser, desde que, obviamente, ela faça o tratamento de maneira adequada. Sempre tem uma parcela de pacientes que tem um tratamento um pouco mais difícil, que a gente acaba não podendo prometer resultados tão promissores, mas a maioria consegue uma vida normal.